Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre os casos em que o uso da vírgula é obrigatório. A gente já tem um vídeo aqui no canal em que eu ensino para vocês quais são os casos proibidos de uso da vírgula, eu vou deixar no card aqui em cima e também na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, para quem ainda não assistiu. E esse vídeo de hoje, então, ele vai complementar esse conteúdo. Se você sabe quais são os casos de proibição e os casos de obrigatoriedade, não tem mais motivo para você errar a vírgula na redação, certo? Bom, então se você tem interesse nesse tema e em tudo que diz respeito à redação do Enem, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e deixar o seu like aqui nesse vídeo. Bom, como eu comentei com vocês, o vídeo então vai ser sobre os casos em que a gente usa a vírgula, em que ela é obrigatória. O principal erro, talvez, de competência 1, que é aquela competência que avalia o uso gramatical, ele está relacionado ao uso da vírgula. Então, ou vocês não colocam quando é um caso de obrigatoriedade, ou vocês colocam de forma equivocada, né? Quando o uso é proibido e a vírgula está lá marcando presença. Como vocês já sabem, a competência 1, ela é avaliada até 200 pontos, como todas as outras, caminhando de 40 em 40, mas ela tem uma particularidade. Para que você atinja os 200 pontos, você não pode ter mais que 2 equívocos de ordem gramatical e 1 de ordem sintática no seu texto. Se isso acontecer, sua nota vai automaticamente para 160 pontos, desde que ela cumpra, claro, os outros requisitos. Então, tirar 200 nessa competência, para mim, é a competência mais difícil, porque não exige só um estudo para a redação. Vai exigir que o aluno recupere tudo aquilo que ele já estudou de gramática durante todo o ensino fundamental e depois no ensino médio, para que aquilo seja colocado em prática lá no texto da redação. Por isso eu acho a competência mais difícil. As outras, é possível que vocês aprendam e aprendam de forma muito rápida. Então, da competência 2 à competência 5, a gente consegue aprender rapidinho ali o que precisa ter, como que faz, como que articula. Agora, se a falha está na competência 1, vai exigir mais esforço e mais trabalho de vocês, exatamente porque ela é uma competência que demanda estudo de muitos anos sendo acumulado ali para que você tenha certeza de uma escrita sem equívocos. Bom, eu dividi esse conteúdo de uso de vírgulas para não ficar muito cansativo para vocês, então já tem um vídeo aí sobre os casos proibidos, a gente vai tratar aqui dos casos obrigatórios, mas eu já vou adiantar, não estão todos os casos de uso obrigatório aqui. Eu separei os principais, aqueles que costumam causar mais erros na prova de redação, tá? E depois eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo aqui, em que vocês vão encontrar o restante dos casos de uso obrigatório da vírgula e os usos facultativos. Aquele que você pode ou não utilizar. Utilizando ou não, você não é penalizado, tá? Vamos lá. Então, eu vou colocar aí na tela para vocês. Nosso primeiro caso de hoje é um uso muito simples, mas que as pessoas às vezes se esquecem, que é o uso para separar palavras em uma enumeração. Então, quando a gente está fazendo uma lista, uma espécie de enumeração, a gente necessita separar esses termos por vírgula. Então, olha lá. Alimentação adequada, exercício físico, saúde mental bem cuidada e manter os exames em dia são hábitos essenciais para uma vida saudável. Então eu fiz aqui uma espécie de lista de hábitos essenciais para uma vida saudável e para que eles fossem enumerados, eu preciso colocar a vírgula entre eles, com exceção do último, né, que aí a gente usa o E. Bom, então a gente tem 3 momentos aqui: alimentação adequada, exercício 4, né? Alimentação adequada, exercício físico, saúde mental bem cuidada e manter os exames em dia. Para fazer isso, sempre vocês vão precisar do uso da vírgula. Esse uso é o caso mais elementar de uso de vírgula. Dificilmente vocês erram isso na redação, mas quando vocês não têm domínio desse caso, o erro ele chama muita atenção do corretor, porque é um erro muito básico. Então não tem espaço para esse tipo de equívoco na redação. Por isso que eu trouxe para vocês aqui esse exemplo, tá? Os outros exemplos que a gente vai trabalhar aqui, esses sim são os que vocês mais costumam errar durante a prova. Olha lá, quando eu vou dizer o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul compõem o BRICS. Então, para fazer essa enumeração, essa listagem de quais são os países do BRICS, eu preciso necessariamente colocar a vírgula. Bom, agora um outro momento em que ocorre bastante equívoco é o uso da vírgula para separar aposto.
Aposto é uma informação complementar que você coloca no seu texto, mas que se ela for retirada, o texto não perde sentido. Isso é muito importante para vocês identificarem o que é aposto, o que é essa informação adicional. Veja bem, o Ministério da Educação, responsável pela educação pública nacional, deve realizar aulas extracurriculares sobre o tema. Então aqui eu estou dizendo, eu estou especificando a função do Ministério da Educação. Estou colocando uma informação extra. Eu estou dizendo que ele é responsável pela educação pública nacional. Aqui, se eu retiro esse aposto, que é essa parte que está sublinhada aí para nós, eu não tenho, a minha frase não perde o sentido. Ela vai ser: o Ministério da Educação deve realizar aulas extracurriculares sobre o tema. Então ela continua existindo, ela continua tendo sentido completo. O que acontece é que eu perco essa informação extra. Mas todas as vezes que eu quiser oferecer essa informação, ela necessariamente vai precisar aparecer para nós entre vírgulas, tá? E muitos alunos colocam a primeira vírgula, então eles vão colocar o Ministério responsável pela educação pública nacional e não colocam essa segunda vírgula. O que acontece quando você faz isso é que a sua primeira vírgula, ela vai separar o sujeito do verbo. E lá nos casos proibidos a gente viu que essa é uma vírgula que não pode aparecer, a que separa sujeito e verbo, sujeito e predicado na nossa oração. Se você deixa só uma, ou essa aqui de cima, ou essa de baixo, depois de nacional, você vai separar o seu sujeito, Ministério da Educação, no caso da locução verbal, deve realizar, tá? Então toma cuidado para que isso não aconteça, para que você não abra o aposto e esqueça de fechar, ou feche sem abrir. Então o aposto ele é sempre entre vírgulas. É para marcar, ó, essa informação aqui, ela é adicional. Então ela tá bem marcadinha ali na minha oração. Tô colocando, mas se eu quiser retirar, não vou perder sentido nessa frase. Vamos ver mais um exemplo aqui, então, ó. O Brasil, segundo maior produtor de soja do mundo, valoriza muito a agropecuária. Então a gente tem segundo maior produtor de soja do mundo como uma informação adicional a Brasil, uma especificação do que é o Brasil, ou ainda um elemento extra a respeito do nosso sujeito. Bom, nesse caso é a mesma ideia, é um aposto. Se eu retirar a frase continua com sentido, ó, o Brasil valoriza muito a agropecuária, mas como ela tá aí, ela precisa vir encaixadinha entre essas vírgulas. A gente não pode esquecer nunca de isolar esse aposto por vírgulas. Bom, mais um exemplo. A mídia, com seu papel de trazer informações, deve veicular propaganda sobre o tema. Então, eu estou especificando aqui qual seria o papel da mídia, ou eu estou acrescentando essa informação, mas de novo, se ela for retirada, eu não tenho prejuízo de sentido. Então, a mídia deve veicular propaganda sobre o tema. Percebam que, de novo, aqui eu tenho uma locução verbal, deve veicular, eu tenho um sujeito que é a mídia. Se eu retiro essa vírgula que vem logo após a mídia e mantenho essa segunda aqui, eu vou ter uma vírgula separando a mídia sujeito da locução verbal do predicado. Bom, da mesma forma, se eu deixo essa vírgula e retiro essa aqui depois de informações. Então, nunca colocar só uma e nunca não colocar, não é uma opção não colocar, tá? O aposto ele sempre vem entre vírgulas para nós. Bom, mais um caso, pessoal, e esse vocês se esquecem bastante, muitas pessoas têm dúvidas. Ju, sempre tem vírgula antes das conjunções? E é muito difícil eu responder isso para vocês com sim ou não, porque depende da conjunção. Então vamos para esse caso. Antes de conjunções adversativas e antes de conjunções conclusivas, vocês sempre terão vírgulas. Ju, eu não faço ideia do que é uma conjunção adversativa e do que é uma conjunção conclusiva. O que eu faço? Vou deixar aqui no card e aqui na descrição do vídeo um vídeo aqui do canal, uma aula sobre coesão. Nessa aula, chamada Coesão Descomplicada, eu te explico quais são essas conjunções adversativas e quais são as conclusivas, para que você saiba fazer essa identificação e, baseada na identificação, você saiba se tem ou não a necessidade do uso da vírgula. Então vamos lá. Há muito potencial esportivo no Brasil, porém, a falta de incentivo aos esportes não contribui para o aperfeiçoamento dos atletas. Então aqui eu tenho duas situações. A afirmativa de que eu tenho um potencial esportivo grande no Brasil e a ideia de que falta incentivo no esporte. Como que eu vou associar essas duas ideias? Elas são ideias contrárias, né? Então eu vou associar com um coesivo adversativo, nesse caso o porém. Como a gente tem uso aqui
de uma conjunção adversativa, a vírgula antes dela é obrigatória. Vamos ver mais um caso aqui. A baixa distribuição de alimentos é presente no Brasil de forma assustadora, porque se trata de um país muito desigual. Aqui eu tenho uma conjunção conclusiva, que vai apontar para nós o fim dessa situação. Olha só, a baixa distribuição de alimentos é presente no Brasil de forma assustadora, essa é uma ideia, porque se trata de um país muito desigual, é a conclusiva. Então percebam, como eu utilizo essa conjunção porque, necessariamente eu coloco a vírgula antes dele, tá? Então, aqui, só retomando, são dois casos. Antes das conjunções adversativas, todavia, mas, porém, entretanto, contudo, e antes das conjunções conclusivas, que eu vou mostrar mais aqui para vocês. Então, porque, portanto, visto que... Vamos lá para o nosso próximo caso. Para separar conjunções que aparecem deslocadas. Então, quando a gente desloca um elemento na nossa oração, a gente precisa sinalizar isso com vírgulas. Ju, como é que eu vou saber se o elemento está deslocado? A gente tem uma ordem canônica que se resume basicamente em sujeito, verbo e predicado. E quando a gente inverte qualquer uma desses elementos, coloca antes ou coloca depois, a gente está deslocando um elemento, e isso precisa estar marcado para nós entre vírgulas. A conjunção não escapa a essa regra, então todas as vezes que eu escrevo uma conjunção deslocada, eu preciso colocar ela entre vírgulas. Vamos lá. É necessária, portanto, a tomada de medidas. Olha, o portanto aqui está deslocado nessa frase, então ele poderia vir no início da oração, portanto é necessária a tomada de medidas, ou é necessária a tomada de medidas, vírgula, portanto. Como aqui ele está no meio da oração, ele vai vir entre as vírgulas. Então, precisa de vírgula antes e precisa de vírgula depois, para marcar esse momento de deslocamento do portanto. Ju, é melhor ou é pior usar deslocado? Não tem diferença, fica a seu critério. Você tem que respeitar o seu estilo de escrita. Então, se você está acostumado a escrever com esse elemento deslocado tranquilo, se você não está acostumado também não tem problema nenhum. Fica à vontade, só tem que se lembrar que se deslocou, vem entre vírgulas. Mais um exemplo aqui para vocês. Ó. O Brasil, contudo, não tenta corrigir essa realidade problemática. A gente já tinha visto que o contudo, ele é uma conjunção adversativa e quando ele vem em alguma situação para a gente, ele precisa estar antecedido de vírgula, né? Então, a gente viu aqui, por exemplo, vamos ver, ó. Nesse exemplo aqui, há muito potencial esportivo no Brasil, porém, então a gente está juntando duas informações com uma conjunção, ela é uma conjunção adversativa, por isso uso da vírgula. Nesse caso, você vai falar, Ju, mas é que eu também tenho uma conjunção adversativa, tá? Só que aqui você não tem as duas ideias, né? Primeiro, eu recortei aqui para vocês só uma ideia central, que é o Brasil não tenta corrigir essa realidade, mas você tá vendo que por causa do contudo, com certeza... nós afirmamos uma realidade problemática anteriormente, que deveria ser corrigida. Como o Brasil não tenta corrigir, a gente usa esse contudo, essa adversativa, para propor essa ideia de relações opostas. Então, como esse contudo está deslocado, ele vem entre as vírgulas. Agora não é nem antes, é antes e depois, tá? Só mais um aqui. A sociedade precisa, então, de mais atenção governamental. Percebam aqui que o então, diferente do que a gente tinha anteriormente, que eram duas conjunções adversativas, o contudo e o portanto, esse então vai ter para nós, nesse caso aqui, um valor de conclusão. Então, a sociedade precisa, então, de mais atenção governamental. Não vai importar para nós qual valor essa conjunção tem. Sempre que ela aparecer deslocada, pode ser uma conjunção adversativa, conclusiva, explicativa, ela sempre vai aparecer para nós entre vírgulas, tá? Isso é bem importante. Eu queria que vocês se atentassem a uma questão. Eu coloquei esses exemplos aqui para separar as conjunções que aparecem deslocadas e também antes de conjunções adversativas e conclusivas, sempre pensando nos exemplos que vocês utilizam nas redações. Pessoal, percebam o seguinte, eu estou tentando trazer para vocês aqui exemplos que tenham relação com o que vocês costumam escrever nas redações.
Então, olhem aqui. Quando a gente está falando de aposto, por exemplo, muitas vezes quando vocês escolhem detalhar o agente na proposta de intervenção, essa informação adicional sobre o agente, ela vem em forma de aposto. E aí vocês acrescentam essa informação sempre entre vírgulas, tá? Vai marcar esse aposto e vai marcar esse detalhamento. Então, tal como acontece aqui no Ministério da Educação. Quando você diz sobre o que ele é responsável, você está oferecendo uma informação sobre esse agente. Aqui, também, vocês costumam caracterizar muito o próprio Brasil ou a Constituição para poder apresentar o tema. Então, fiquem atentos também a esse movimento de separar aposto na apresentação do tema, principalmente quando vocês querem acrescentar uma informação a respeito de um agente, seja ele o agente da sua proposta de intervenção ou o agente da sua tese, do seu tema, tá? Fica bastante atento com isso. Vamos aqui para a nossa quinta regra de uso obrigatório da vírgula, e é uma regra para indicar a elipse de um termo. Ju, eu não faço ideia do que é a elipse de um termo, certo? Vamos ver aqui juntos, que vai ficar bem fácil entender. Inclusive, elipse é figura de linguagem e cai bastante lá na prova de linguagens do Enem. Então, não pode vacilar aí, não sei o que é, tem que aprender, tá em tempo. Vamos lá. Olha só. Algumas pessoas preferem o carro como meio de transporte e outras o ônibus. O que acontece nessa frase? De primeira, você olha e fala, nada, entendi, tá parecendo bem ok, certo? Agora vamos olhar o uso dessas vírgulas, tá? Algumas pessoas preferem o carro como meio de transporte e outras o ônibus. Bom, essa primeira vírgula aqui, ela tem um motivo de estar aqui, todas as vírgulas têm que ter um motivo, e essa vírgula antes do E está marcando uma mudança de sujeito. Então, enquanto aqui o meu primeiro sujeito é algumas pessoas, né? Aqui o meu sujeito é outras. E essa vírgula aqui, ela está indicando uma elipse. Uma elipse é quando você não quer repetir um termo que já aparece no seu texto, e por isso você o deixa subentendido. Não tem problema deixar os termos subentendidos se número 1, ele está evidente para o seu leitor, número 2, você está fazendo isso para evitar uma repetição desnecessária. Então, olha lá, se a gente fosse repetir esse termo, como essa frase ficaria? Algumas pessoas preferem o carro como meio de transporte e outras pessoas preferem o ônibus. Então, vejam como a gente evitou uma repetição desnecessária. Essa vírgula está marcando exatamente os termos que sofreram elipse. E quais foram esses termos? Outras pessoas preferem. Então, a gente não precisa escrever para que o nosso leitor entenda, e assim a gente evita a repetição. Porém, a gente precisa indicar para o nosso leitor e para o nosso corretor da redação que isso foi feito de forma consciente. Então, eu vou dizer, olha, eu não quis repetir, mas eu não quis de forma muito consciente, por isso eu tô marcando aqui para você com essa vírgula, para avisar, não repetir, para ajudar na coesão do meu texto, mas eu sei disso, tanto sei que tô deixando a minha vírgula aqui. Olha aqui mais um exemplo, para ficar bem tranquilo. O Ministério da Educação deve abordar o tema nas escolas e o Ministério da Saúde nos postos de saúde. Vamos lá, de novo a gente tem dois casos de vírgula numa mesma oração. O que acontece? Essa primeira, antes do E, e aí é o único caso de vírgula antes do E, tá, pessoal? Ela está indicando mudança de sujeito. Então, meu primeiro sujeito, o Ministério da Educação, tá aqui a minha locução verbal, deve abordar, ótimo. E agora eu tenho um segundo sujeito, que é o Ministério da Saúde. Por haver essa mudança, eu preciso sinalizar com essa vírgula, até aí tranquilo. E essa outra vírgula aqui, o que ela está fazendo aqui? Basicamente, essa segunda vírgula, ela está indicando a elipse. E o que está elíptico nessa frase? O que já foi expresso anteriormente e que, para evitar uma repetição desnecessária, a gente não coloca e acrescenta a vírgula. O Ministério da Educação deve abordar o tema nas escolas e o Ministério da Saúde deve abordar o tema nos postos de saúde. Então, o deve abordar o tema, ele está subentendido ao leitor pelo que você escreveu antes. Então, você sinaliza isso com o uso da vírgula. Super tranquilo, né, gente? Não tem segredo com o uso da vírgula. O que não pode acontecer? Jamais. Não pode... Eu já vi alunos falarem assim, e não é incomum, tá? Talvez sejam a maioria. Os alunos dizem assim,
Ah, professora, eu coloco a vírgula, mas eu não sei explicar por que que eu pus, não, eu só coloco. E aí é quase como se fosse um sentimento, assim, é um feeling. E aí eu vou e coloco. Criatura, não. Por que não? Toda vírgula, ela tem que ser justificada. Ela existe ali, ela é um sinal de pontuação que tem regras para o seu uso. Ela não é um pouquinho de sal que você põe no arroz assim, onde caiu, caiu. Não é isso. Então você não joga a vírgula de um saleiro, não existe. Fala, a hora que eu acho que tá muito tempo sem pôr uma vírgula, eu ponho uma vírgula. Quê? Como assim? Não dá para ser dessa forma, ela é um sinal de pontuação tal como qualquer outro. Então, se você está escrevendo uma frase e você acha, tô há muito tempo sem pôr um travessão, que vou pôr um travessão no meio da minha frase, não faz sentido, você não faz isso. Então, por que você faria isso com o uso da vírgula? Ele precisa ser consciente. E ele não é difícil, a gente tem que desmistificar essa dificuldade. O que existe são regras para não usar, regras para usar. E essas regras, elas vão depender de um conhecimento mínimo de vocês de sintaxe, de entender quem ali naquela oração está ocupando o papel de sujeito, o papel de predicado, o que está elíptico, quais são as conjunções adversativas, as conjunções conclusivas, o que é estar deslocado em uma oração. Então não é que as regras sejam difíceis, mas é que elas exigem um estudo de cada caso. Por isso eu trouxe aqui para vocês, não com a intenção de que depois desse vídeo você nunca mais tenha problemas com o uso da vírgula, mas com a intenção de te mostrar quais são esses casos obrigatórios para que você depois possa caminhar sozinho em direção a eles. Então, retomando aqui com vocês, eu tenho o primeiro caso, que é o uso de vírgulas para separar palavras em uma enumeração. Ju, esse para mim tá tranquilo, não é esse tipo de caso. Ótimo, então passa para o próximo. Qual é o próximo? Para separar aposto. Ju, eu ainda não consigo entender como que usa essa vírgula para separar aposto. Se você não está entendendo, é porque você não sabe o que é aposto. E aí o seu problema não está no estudo de uso da vírgula, tá em outro lugar. Você vai ter que estudar aposto. O que é aposto? Quais são os elementos necessários em uma oração? Quais são os elementos que estão ali como complemento? Então você vai ter que fazer todo esse estudo para entender de uma vez por todas, né? O que é esse aposto? Porque a regra dele é muito simples. Eu tenho que separar o aposto por vírgula, mas se eu não entendo o que é aposto, não sai. Então, se você está com dificuldade de identificar o que é esse aposto, mesmo depois dos exemplos e da explicação aqui desse vídeo, senta e estuda aposto. Seu problema não é com a vírgula, é com o aposto. Bom, estudei aposto, agora eu já entendi e estou tranquila. Então, vamos lá. Agora você tem que treinar o uso da vírgula obrigatório antes das conjunções adversativas e conclusivas. Não sei o que são conjunções adversativas e conclusivas. De novo, seu problema não está com a vírgula. Seu problema está em algo mais básico, em não entender o que são essas conjunções. Para isso, o que você vai fazer? Sentar e estudar as conjunções. Inclusive, deixei vídeo no card, deixei vídeo aqui na descrição para ajudar vocês nesse processo. Basicamente, o uso da vírgula é como... Vou fazer um paralelo aqui com quando vocês estudam física. Às vezes vocês estão lá estudando cinemática. E você até domina a fórmula, tá tranquilo assim, chega na hora da prova, você erra e o seu professor te devolve e tá lá o X, né? Aí você fala, nossa, mas eu sabia essa fórmula, por que eu errei? Quando você pega pra olhar, você errou na soma, na última soma que tinha pra fazer, você errou. Seu problema não tá na interpretação do problema, não tá no uso da fórmula, seu problema tá na matemática básica. O uso da vírgula é a mesma coisa. Raramente o problema está no uso da vírgula, só quando a pessoa realmente desconhece 100% quais são essas regras. Mas o que acontece? Geralmente ela conhece e na hora de aplicar ela tem dificuldade com o mais elementar, com aquilo que é mais básico. Então você não errou a questão de termodinâmica porque você não sabia as fórmulas sobre termodinâmica ou cinemática ou o que for. Você errou porque você errou uma potenciação, por exemplo, que é algo mais básico. Então não tem jeito, o que tem que fazer? Tem que voltar e fortalecer esse estudo. Com língua portuguesa é a mesma coisa. A gente vai construindo a nossa relação com a linguagem formal, tal como acontece na matemática, do mais básico, daquele alicerce, do fundamento, até que a gente consiga erguer as paredes. E se algo falha lá embaixo, é porque falhou lá atrás. E não, agora que falhou não tem que fazer. Claro que tem. Senta, volta e estuda esse conteúdo, tá? Então, beleza, já entendi aqui as conjunções adversativas e conclusivas. Agora, para separar as conjunções deslocadas. Vixe, não sei reconhecer quando elas estão deslocadas. Então, tem que fazer estudo da oração. O que é uma oração que está em ordem direta? O que acontece quando eu desloco um termo dessa oração, tá?
De novo, tá no mais elementar. E por último aqui, para indicar a elipse de um termo, se não tá conseguindo identificar a elipse, o problema tá lá nas figuras de linguagem, e vale muito a pena esse estudo não só para redação, mas porque essa é uma figura de linguagem que está em toda a prova de linguagens do Enem, e por isso vai te ajudar nos dois lugares, no uso da vírgula para redação e também lá na hora de fazer a prova, as 45 questões de linguagens, beleza? Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês, se não a entenderem os casos obrigatórios de uso da vírgula de uma vez por todas, pelo menos a guiar vocês para essa compreensão, para que ela venha daqui a pouco. Eu sempre digo aqui que eu estou bem comprometida com o estudo autônomo de vocês, eu acho que vocês não precisam de professor para tudo. O professor ele é muito importante, claro, senão não faria nem sentido eu estar aqui, mas vocês precisam conseguir caminhar sozinhos também. E eu prezo muito por isso, principalmente porque se eu estou aqui produzindo conteúdo e eu tenho 100, 200, 300, 1000 pessoas me assistindo, dificilmente eu vou conseguir contemplar todo mundo com esse vídeo. Então a minha ideia é contemplar o maior número de pessoas que eu puder com aquilo que é mais elementar e guiar vocês para que caminhem sozinhos com aquilo que é mais específico, porque aí a dificuldade de cada um vai ser bastante particular e eu não vou conseguir atingir a de todo mundo. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês. Se esse conteúdo foi relevante, não se esqueça de deixar o like aqui para mim, isso é bem importante para o meu trabalho. Compartilha com os amigos também. Se você tem sugestão de vídeo ou teve alguma dúvida sobre a aula de hoje, é só deixar aqui nos comentários que eu estou sempre respondendo vocês. Um abraço e até a nossa próxima aula.